Olá, tudo bem? Giovanni Bueno, programa Controverso, pedindo licença para conversar com você. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje, nós queremos conversar um pouco sobre o nosso país. A formação do nosso Brasil. Qual é o Brasil que está sendo redesenhado agora com as eleições gerais de 2018? E qual o país que nós deveríamos estar construindo e como participar dessa construção? Para isso, nós trouxemos hoje ele que é doutor em ciência política, cientista político renomado, conhecido, ex-pró-reitor da Unievangélica, autor de 13 livros, o 14º já está no prelo, e entre eles eu separei esse livro aqui, Ciência Política, Introdução à Teoria de Estado. Eu estou falando do professor Itami Campos. Seja muito bem-vindo, professor Itami Campos. Muito obrigado, Giovanni, ouvintes. Estamos aqui, né, para discutir, conversar sobre essa proposta de Brasil. Acho que é uma questão interessante e sugestivo, além de um momento importante que se vive. Professor Itami, nós temos uma banda famosa na juventude dos anos 80 que perguntava: que país é esse? Qual é esse país que nós vivemos? Como é que é a história política do Brasil? Que país é esse? Olha, Giovanni, eu achei interessante vamos dizer assim, a proposta e sugestivo no momento que se vive. Quer dizer, nós estamos num momento de mudança. Nós vivemos um momento de mudança. Para onde? Essa é a grande enigma que se coloca. Eu acho que, inclusive, você está colocando. Quer dizer, nós temos um país que foi colonizado e a ideia de colônia se manteve e se mantém até quase agora, né? É um país que, exatamente pela sua formação, né, pela forma como ele foi formado, as classes dominantes, que eram escravocratas, terminaram dando sequência à extensão da Casa Grande para o Estado. Então, o Estado sempre foi um grande benfeitor das classes dominantes, das classes dirigentes. Professor, eu tive entrevistando outro professor, que é o professor Barbieri, né? Nosso ex-secretário de Segurança Pública e que hoje vai estar atuando junto ao Conselho de Segurança, do Sistema Único de Segurança Pública Nacional. Ele diz muito claramente que o Brasil, quando se olha sobre política social e política pública de segurança, ele é um país plutocrata, ou seja, um país voltado para o poder das pessoas ricas e abastadas. Isso é uma realidade do Brasil hoje? Não, é uma realidade do Brasil. Você tem, em toda a história brasileira, né, as classes dominantes, as classes empresariais, sempre foram beneficiadas, financiadas pelo Estado. O Estado sempre financiou, sempre protegeu, sempre criou mecanismos de financiamento do processo industrial, da riqueza de famílias. Então, essa trajetória é uma trajetória que permaneceu. Quer dizer, você vem do século XVIII, depois da escravidão, a escravidão desaparece, mas o negro, né, o afrodescendente, ele continua foragido, ele continua fora do circuito. Ele não, quer dizer, não é à toa que viraram quilombolas. Por quê? Para se proteger, vamos dizer, para ter uma vida possível. Não vou falar digna, mas uma vida possível. Então, isso é, de certo modo, uma constante
da trajetória brasileira. Você tem... Essa trajetória brasileira, ela não é similar a qualquer outro país capitalista? Ou seja, de valorização das suas... Não, de forma nenhuma. Você tem... Quer dizer, quando você pensa na colonização americana, a colonização americana... aliás, existem autores que trabalham, Viana Mug e outros trabalham, o Bandeirante e Pioneiros. Quer dizer, lá eles eram pioneiros, aqui eles eram bandeirantes. Lá eles criaram um país para eles viverem, para eles explorarem. Quer dizer, então, com todas as dificuldades, com todas as questões, mas era um projeto deles. Aqui... Era uma nova Europa. Sim, era uma nova civilização, num certo sentido. E aqui nunca foi para ser isso? Sempre foi uma consequência do colono. Nós sempre fomos colonizados e assumimos a ideia de colonização, e o Estado assumiu, o Estado português se transportou. Aí tem uma série de autores que trabalham com isso, com essa perspectiva, da vinda do Estado português para o Brasil e montando, vamos dizer assim, todo um processo de dominação. Então você tem, hoje, um grande problema que o Estado brasileiro vive, qual é? Como tirar o financiamento de empresas. A indústria automobilística tem crise, o Estado passa a comprar, financiar carros. E por aí vai, quer dizer assim, o sistema financeiro financia partidos, financia políticos e tem, vamos dizer assim, não digo nem troco, porque são milhares e milhares de ganhos que o sistema financeiro tem do sistema brasileiro. Havia uma tese nos anos 80 de que muitos dos privilégios que eram dados a servidores públicos, principalmente os federais, era porque, naquela época, quem poderia ser indicado para trabalhar nos governos públicos federais era filho, era descendente, era relacionado àquela grande elite que então dominava o poder estatal. Tem alguma vinculação? Não, eu acho assim, de certo modo sim, quer dizer, porque o Brasil é um país corporativista, por princípio. Então você tem as corporações de médico, de engenheiro, de advogado, vamos dizer, de diferentes categorias de igreja, sindicato. Igreja, sindicato. Quer dizer, o Brasil é um país que tem mais sindicatos do mundo, 17 mil sindicatos. Quer dizer, então você tem e não só, quer dizer, não só o sindicato, mas assim você tem corporações que controlam espaços de dominação. O Brasil é um país corporativista por natureza. Então, vamos dizer assim, o Estado brasileiro sempre foi um patrão, vamos dizer, alguém que protegeu as classes dirigentes, as classes dominantes, o setor empresarial. Quer dizer, e nesse sentido, quando você coloca, o setor, as categorias desfavorecidas, os pobres, os negros, os analfabetos, sempre foram os excluídos, sempre foram marginais no processo. Quer dizer, então, quando você pergunta, que Brasil é esse? Quer dizer, bom, tem esse Brasil que, de certo modo, vamos dizer assim, eu diria até os anos 70, 80, é um Brasil do privilégio, é um Brasil das classes dirigentes dominantes e controlando, vamos dizer, e nesse sentido, você comparando com os Estados Unidos, vamos dizer, você tem o branco evangélico que dominou, mas ao mesmo tempo, o negro americano, ele não foi oprimido como o negro brasileiro. O escravo americano teve um processo diferente do nosso processo. Para o nosso telespectador e nosso internauta, então, ele entender melhor. Então, nós temos uma diferença da colonização brasileira para a colonização americana, é de que lá eles eram tidos como pioneiros, ou seja, eram os primeiros a entrar na terra, uma terra que era deles e construía um país para eles. Já os bandeirantes,
principais elementos da interiorização brasileira, eles eram exploradores e que buscavam tão somente a exploração de riqueza e de pessoas. Né? Porque a tentativa do escravagismo indígena. O primeiro escravo era o índio, o indígena. Só que ele, por natureza, não se prestou aos serviços que demandavam. Quer dizer, daí o indígena, vamos dizer assim, não era serviçal, como foi o escravo africano. E aí é bom para a gente explicar para o telespectador, isso ocorre muito porque você tem nas savanas africanas, na estrutura africana, uma dificuldade de sobrevivência muito maior do que era aqui no Brasil. O Brasil havia um ambiente silvícola muito mais favorável. A selva brasileira era mais favorável ao indígena, então ele conseguia viver com mais tranquilidade. Peixe praticamente pular para fora do rio, né? As frutas das mais variadas. Então o índio não tinha muita lógica para o índio esse excesso de trabalho pretendido pelo europeu português, né? Porque às vezes o pessoal traz que o índio é indolente, é preguiçoso, não é. Da sua natureza. É da sua natureza em razão do benefício da terra, né? Sim, desse benefício da terra. Vivia, vamos dizer, por que cultivar se ele precisava de... Por que cultivar, vamos dizer assim, milhares de alqueires, se o que ele precisava, ele tinha... Na própria habitação dele. Na própria habitação dele. Eles migravam e o que eles comiam é o que eles conseguiam. Quer dizer, então por que todo esse tipo de investimento? Quer dizer, eles não tinham capacidade... Para que criar gado se caçava e trazia? Uma visão de lucro. A visão deles é uma visão muito mais natural. Coletivista, cooperativa. Muito mais natural, muito mais da natureza. Quer dizer, eles tinham uma... Isso é uma das coisas interessantes, que é pouco discutido. Quer dizer, o índio, ele foi dizimado. Quer dizer, Goiás não tem índio, não tem indígena. Não tem tribo indígenas. Desapareceram. Cadê os índios? Não existe. Quer dizer, por quê? Porque eles foram dizimados. Quer dizer, as terras deles foram sendo tomadas, ocupadas. Quer dizer... eles, vamos dizer, viviam na natureza, eles viviam, vamos dizer, comiam o que a natureza favorecia, o que permitia, o que era, claro, cultivava alguma coisa, mas eles não tinham necessidade de ganhos, assim como depois o branco vai ter a questão da riqueza, do capitalismo, do lucro. Isso aí não existia, vamos dizer assim, era um processo diferente, quer dizer assim. E isso termina desaparecendo. Professor, agora minha grande pergunta, esse Estado brasileiro que nós então vivemos e que muitas vezes as pessoas querem dizer, nos anos 40, nos anos 50, nós tínhamos um Brasil melhor do que o Brasil que nós estamos tendo agora. Isso é verdade ou o Brasil era melhor para alguns? Não, isso não é verdade. Assim, de certo, não é verdade, quer dizer... Não é verdade, claro, o Brasil não era melhor. Você tinha, por exemplo, uma construção, por exemplo, um dos polos da diferença vai ser, de fato, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai enxergar e vai construir esse Brasil moderno. Quer dizer, ele vai pensar na industrialização, pensar em saídas alternativas, quer dizer, vai, inclusive, construir dentro da questão do trabalhismo, dentro de toda essa perspectiva, ele vai tentar construir, redefinir o país. Quer dizer, o Vargas, ele tem um papel importante nesse processo. Quer dizer, ele é que vai, de certo modo, criar, quer dizer, bom, aí tem os desvios, que o trabalhismo, o sindicalismo, tudo isso, mas de certa forma, é o Vargas que vai pensar esse Brasil diferente. A gente precisa entender, telespectador, que até a era Vargas, ali aproximadamente 1930 em diante, nós tínhamos um país que vinha desde a época da independência, depois da República... Dominado pelas oligarquias. Latifundiárias. Dominado pelos coronéis. Os coronéis tinham as suas articulações, em cada município tinha uma família dominante, cada estado tinha famílias dominantes, então
isso se generalizava no Brasil como um todo. O coronelismo, as oligarquias, as dominações. O regime era quase feudal, as pessoas se sentiam pertencentes à terra. A gente usa um sentido assim de servil. Então, vamos dizer, você não tinha... aliás, o Vargas mexe. Quer dizer, a legislação trabalhista brasileira de 38, que é a CLT, ela é pensada no trabalhador urbano. Isso. O trabalhador rural, dentro do pacto que o Vargas faz com os fazendeiros, com os coronéis, ele não mexe. Só Castelo Branco, em 65, 66, é que vai assinar um estatuto do trabalhador rural. Aí ele vai ter direito a salário mínimo, passar a ter direito a férias, salário mínimo, essas coisas todas, que o trabalhador urbano passou a ter já em 38. Quer dizer assim, essa mudança ela vai acontecer... Quase 40 anos. Vai ser, vamos dizer, no campo. Né, 30 anos. O campo continua serviçal e o trabalhador urbano continua com direitos. Salário mínimo, aí é estabelecido todas essas as vantagens que o trabalhismo vai trazer. Quer dizer, inclusive, mas sempre daí entra a questão do peleguismo, que é outra coisa que está por aí. Itami, e só para pontuar bem, então nós tínhamos um Estado, um Brasil, que ele era bom para alguns, uma classe média, e principalmente uma classe média, uma elite. A classe média é uma classe de gerenciamento, né? Uma classe de gerenciamento, mas no setor rural, né? Na parte rural do país, ou você é dono de terra, ou você é um servidor, né? Uma relação servil, mesmo que você tivesse a sua pequena área agrícola, né? Você não tinha nenhuma expressão política e nenhuma expressão econômica, né? Você não podia, por exemplo, participar da tomada de decisão, não é isso? Lembrando... As eleições todas eram viciadas. Sim, inclusive... Todo o processo eleitoral é viciado. O chamado voto de cabresto. Né? Você pode explicar como é que é o voto de cabresto para o nosso telespectador? O voto de cabresto era seu título de eleitor ficava com os dirigentes políticos. E aí, então, você tinha, vamos dizer assim, vinha a população da cidade e da roça, né? Vinha a população da cidade e da roça, que ficava nos barracões, comendo, bebendo, né? Comendo e bebendo, e aí um grupo de senhoras ou de pessoas saía com a pessoa, com seu título de eleitor, levava você para votar, e você votava em quem eles decidiam. Que é, inclusive, da onde se vem o termo curral eleitoral, porque eles eram fechados numa localidade. E nisso, vamos lembrar que tinha também os jagunços armados, garantindo ali o aquietamento do povo. E havia, inclusive, controle, quer dizer, então, o voto, vamos dizer, veja bem, em 1955, 56, é que você vai ter a mudança no sistema do voto. 55, 56. É que você vai ter uma forma diferente de processo eleitoral, né? Um voto diferente, diferenciado. Quer dizer, até então, era o voto controlado, quer dizer, era uma cédula, quer dizer, era um conjunto de papéis, então eu votava, era por exemplo, nessa eleição passada, era um cartãozinho, né, um cartãozinho de deputado estadual, outro deputado federal, outro senador, governador, presidente da República. Quer dizer, então você tinha, cada eleição tinha aí você colocava num bloco, era um bloco que colocava no envelope e colocava na urna. Aí você, então a maioria das vezes, esse conjunto já era dado, você ia votar, recebia já o conjunto para votar. E também, agora, uma coisa interessante também, e aí nós vamos conversar, vamos só fechar esse bloco, é o fato de que esse voto, ele era oral.
nos anos 30, né, até os anos 30, eles, em algumas regiões, ele era dito para o presidente da mesa. Sim, mas isso depois, vamos dizer assim, isso é no início da República. É, do início da República. No início da República. Depois o voto passa a ser... Bom, aí, mas há relatos de isso aí virou folclore. Mas é um folclore para a gente, mas era uma realidade para a época. Quer dizer, é diferente. Quer dizer, você faz festas e tal, é o folclore, mas a realidade das pessoas era de submissão. Fique conosco, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo com o professor Itami Campos, falando do nosso Brasil. No próximo bloco, nós vamos ver qual é o Brasil, para onde nós estamos indo. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Estamos de volta com o programa Controverso, hoje recebendo o professor Itami Campos. Nós estamos conversando um pouco sobre ciência política, introdução à teoria do Estado. O professor tem feito aqui uma reflexão sobre a origem estrutural do Brasil e os processos políticos da montagem do nosso país. Professor, como é que começa então essa mudança desse país, que era um país explorado, feito para ser explorado, com pessoas servis, com essa distinção entre o rural e o urbano, para esse país que nós temos agora? E já vou adiantar a pergunta para o senhor que eu vou tratar. E qual é o Brasil que nós estamos redesenhando a partir do movimento que nós tivemos agora, mais à direita, com a eleição de Jair Messias Bolsonaro e toda essa ideia de liberalismo brasileiro? Giovanni, eu acho o seguinte, primeiro, é importante dizer que, a partir de um dado momento, anos 40, anos 50, a população brasileira, seja pela dinâmica do capitalismo, seja por questões até estruturais, ela começa a se deslocar do campo para a cidade. Nós tivemos um processo de urbanização. Em menos de 40 anos, a população brasileira deixou de ser rural para ser urbana. E aí eu quero que você segure um pouquinho, para o telespectador entender. Na época, não havia nada que segurasse o jovem na região rural. Se você estudar, para você estudar, você tinha obrigatoriamente que vir para os centros urbanos. Quando a gente fala de centro urbano, não é as capitais, não. São cidades aonde médias, a economia cidades médias, cidades pequenas e médias. Você tem um processo de urbanização, vamos dizer assim. Saúde, segurança. Vamos dizer assim, o campo aliás, o campo não tinha direito. Quer dizer, como nós falamos antes, a legislação trabalhista, ela atendia a cidade, o campo não tinha direito. A mortandade era de 40, 50 anos. Era realmente... Mulheres morriam muito de parto. Esse dia você estava ouvindo. O nascido em 1940, a expectativa de vida dele era 45 anos. Quer dizer, bom, eu acho que no Nordeste era pior ainda, porque no Nordeste havia uma defasagem. Então, veja bem, as condições são muito ruins. Quer dizer, então você tem uma série de processos sociais, de processos políticos... Que empurra essa juventude e aquele povo para a cidade. Trabalhando diferente, quer dizer, inclusive o Estado, quer dizer, o Vargas tem um papel importante, porque o Estado, constrói-se um Estado diferencial. E aí, os anos 50, 60, 70, são anos, de certo modo, de mudanças.
Quer dizer, há muita dominação, mas há mudanças, a população se desloca, a população começa a ter acesso ao ensino, a ter acesso, então você tem uma mudança, né? Tem uma mudança que chegamos a vamos dizer assim, a 85 com a redemocratização do país, já com o país, quer dizer, em crise, a questão econômica era muito complicada, os planos cruzados, reais e tal, tentavam configurar um país diferente, configurar uma economia diferente, uma economia menos predatória, uma economia onde a população pudesse trabalhar diferente. Quer dizer, e eu acho que é importante demarcar, a Constituição de 88 não é, vamos dizer assim, retórica, que ela é a Constituição cidadã. Por que cidadã? Porque, de fato, ela começa a assegurar direitos. Cidadania é uma questão jurídica que não é concedida. Quer dizer, o brasileiro tinha direitos concedidos. Eu deixava você ir fazer. Quer dizer, não, você tem seu direito. Então, a cidadania é alguma coisa própria do indivíduo. Você tem direitos. Você tem seu direito e tem que reconhecer que você tem direito. Não é o Estado nem ninguém que vai reconhecer seu direito. É você que tem direito. Então, isso é que é a cidadania. Quer dizer, então, essa é a trajetória que depois de 88, a dinâmica política, a dinâmica, com todos os problemas que tem, você tem uma mudança de configuração. Aí é importante destacar que nós temos um governo social-democrata que muda a perspectiva, mesmo que seja neoliberal com o Fernando Henrique Cardoso, mesmo que seja com um viés conservador com o Lula, mas são governos que começam a conceder direitos. Então você tem, por exemplo, o SUS, quer dizer, com todas as críticas que existiam, aí se fala, vamos dizer assim, do custo do Estado, do orçamento, na década do governo militar. Eu vou fazer um recorte aqui, professor, porque é o seguinte, quando nós falamos do SUS, e nós dissemos que, por exemplo, que o Estado brasileiro não era para todos, na época, até a época do regime militar, nós não tínhamos um Estado que funcionava para todas as pessoas. Nós não tínhamos um sistema único de saúde. O sistema de saúde era o INAMPS, né? Para quem tinha carteira de trabalho. Só para quem tinha carteira de trabalho assinada. Quer dizer, você tinha o sistema de previdência, IPAS, o cartão do INAMPS vinha, inclusive, na carteira de trabalho. E a PETEC, e a PC, e a API, quer dizer, todos esses institutos de previdência, institutos que trabalhava no comércio, e aí você era registrado e tinha a sua assistência. Mas, no geral, não existia. Como também não existia essa segurança pública forte, planejada, para todo o Brasil, como não há até hoje. No campo você tem uma estrutura pública muito precária. Muito precária. Você, nas fronteiras, nos mares... Por exemplo, quantos municípios de Goiás não tem, vamos dizer, tem dois ou três delegados, 2 ou 3 policiais? Quer dizer, agora mesmo, com a bandidagem funcionando, eles sabem que nas cidades as pessoas não têm arma e não tem, vamos dizer assim, tem 3 ou 4 policiais que não dão conta de ter as armas que eles carregam, as metralhadoras, os fuzis. Quer dizer, agora está acontecendo em diferentes cidades esse tipo. Por quê? Porque você não tem um sistema de segurança que, aliás, isso é uma coisa que não sei se vale, mas vamos dizer, no Império houve a transferência dos municípios coronéis, quer dizer, os títulos de coronel eram vendidos, quer dizer. Então, veja bem, é uma mudança substancial em termos de Professor, Brasil. quando que... Então, esse Estado, onde a nação, o governo, ele se preocupa com o cidadão e tenta proporcionar para o cidadão o transporte, a educação, todos esses serviços gerais e iguais. Ele é chamado de Estado do Bem-Estar Social.
Quando começa esse estado do bem-estar social no Brasil? Olha, na verdade, você não, é difícil de falar o estado do bem-estar social no Brasil. Vamos dizer assim, É uma tentativa. Quer dizer, você tem, você tem a partir do Getúlio Vargas, essas coisas começam a surgir. Quer dizer, você tem mudanças substanciais acontecendo. Mas quando que elas tentam realmente acontecer? Veja bem, parece-me que 1966, 67, você tem uma mudança desse sistema de previdência isolada para uma previdência, o INSS, o INAMPS ou INSS, surge, quer dizer, surge nesse período como uma formação mais ampla, quer dizer, abrangendo todas as categorias. Nessa época também, professor, as políticas habitacionais surgem, e aí a gente precisa ser honesto e transparente de demonstrar que foram todos no período militar, do regime militar. O regime militar tenta dar uma característica de unidade ao Brasil. Sim, pois é. Né? Então, essas mudanças que vão ocorrendo, elas são, quer dizer, você tem muito da proposta dos militares, em termos assim, dessa previdência única, que vai, vamos dizer, que vai dar origem depois ao INSS. Então, pois é, professor, mas não é só a questão da Previdência Única. Não é. Você também, por exemplo, no campo da habitação, você tem o BNH, e o BNH ainda, inclusive, com o FCVS, que é o Fundo de Compensação de Variação Salarial, que quita a dívida quando ela, do mutuário, que não dava conta de pagar a sua prestação. Você tem uma nova construção, por exemplo, também da educação, o sistema, né, de educação, ele começa nesse período também. São mudanças que vão ocorrendo, e que chegam, vamos dizer assim, nesses governos social-democratas, que vai pensar também em bolsas, tipo de bolsas famílias e coisas assim, que apesar dos desvios que há... É fundamental num país como o Brasil. Em termos de recuperar, quer dizer assim, a questão é como você vai conceder, que tipo de benefício e que tipo de controle você vai ter. Quer dizer, essa é a questão, é a forma como deve ser desenhado esse país a partir Professor, daí. agora deixa eu lhe perguntar aqui. Qual é a importância dessa mudança que começa com Getúlio Vargas? Ela é ampliada e universalizada na época do regime militar. Aí depois vem o período da redemocratização, quando esse processo ele passa a ser um processo discutido mais com a população, né? Até nós chegarmos aí nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva, o governo Dilma, com esses sistemas... Fernando Henrique Cardoso também. Que é uma virada, inclusive assim, o plano real, ele, com todas as críticas que houve, mas ele de certo modo, regula a economia, vamos dizer assim, ele equilibra a economia e aí cria um diferencial fundamental em termos até de exploração, porque a inflação ela é perversa principalmente para os mais pobres. É verdade. Ela é perversa principalmente para os mais pobres. Então, na medida em que você tira a inflação, você começa a equilibrar e o seu salário, ele vamos dizer assim, tem mais dias. Quer dizer, você tem mais condição de sobreviver, porque o dinheiro ele tem uma resposta melhor. Quer dizer, então, tudo isso são condições que vão sendo criadas. Quer dizer, a crítica que vai ser feita à corrupção é fundamental, quer dizer, é outro momento. Vamos nos concentrar aqui no estado do bem-estar social. Então, nesse momento que o estado do bem-estar social é estabelecido, nós temos, então, infelizmente, atravessado juntamente com ele todo um aparelhamento político e também de corrupção. E isso faz uma guinada para que as pessoas comecem a rejeitar o estado do bem-estar social. Então, o senhor vai conversar sobre isso no último bloco, que será o próximo, logo após o nosso intervalo. Fique conosco.
Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Retornando para o programa Controverso, hoje com o professor e cientista político, doutor e professor Itami Campos. Professor Itami, nós fizemos no primeiro momento uma avaliação do Estado brasileiro, um Estado plutocrata, voltado para as suas estruturas de poder, de concentração de poder, né? Suas elites latifundiárias, os seus coronéis, os donos do país. E que, na medida em que o capitalismo se aperfeiçoa, que a nossa estrutura nacional se aperfeiçoa, essa figura muda, vai para banqueiro, vai para o industrial, enfim, os donos do processo econômico do país. Nós mostramos também, até agora, conversando, exatamente esse problema que havia entre uma servidão do povo que habitava a área rural e que, de repente, a partir dos anos 40, dos anos 50, eles fazem uma grande invasão aos centros urbanos que não estavam preparados para recebê-los. E que o Estado ele começa a ser mais igualitário e dá oportunidades no momento que se aplica, que se tem uma prática de bem-estar social. Minha pergunta é, isso que foi um processo que demorou décadas, inclusive um processo que foi entendido pelo governo militar. O governo militar entendeu isso e aplicou, talvez com maior excelência, dentro da antiga república. Por que agora ele está tão atacado? Por que o cidadão comum que está nos assistindo muitas vezes, seja ele pessoa mais pobre, seja ele de classe média, pessoa que é trabalhador, por que ele começa a enxergar que esse estado do bem-estar social ele é nocivo para o país? O estado do bem-estar social é nocivo para o país? Bom, é preciso, vamos dizer que, na verdade, você não tem o estado do bem-estar social na configuração que ele teve na Inglaterra e em outros países. Na França? Mas de certa forma, o que vai acontecer no Brasil é que as denúncias de corrupção fazem com que o brasileiro, principalmente a classe média, é um movimento muito de classe média, assuma uma visão de que está sendo explorado, que ele paga imposto... O que é verdade. Que não tem retorno. Sim, sem dúvida. Quer dizer, então, os bilhões que são roubados, né, refletem na saúde, na educação, no transporte. Vamos dizer assim, como se diz, você não vê o morto do bandido. Você vê o morto do bandido, mas você não vê as mazelas que a corrupção trazem. Quer dizer, você não percebe que o posto fechado, sem médico, é uma decorrência de corrupções. E essa ausência de serviço gera o bandido. Sim. E aí, então, todo esse processo passou a ser criticado, e junto com a crítica ao processo, junto com a crítica ao PT, ao lulismo, à social-democracia, à esquerda, né, vem
exatamente por causa da corrupção que tornou-se endêmica e muito perniciosa para o país, você começa a criticar também o formato do Estado. Quer dizer, então, a ideia quer dizer, de fato, o Estado brasileiro é um Estado anômalo, é um Estado que é maior do que o que devia ser, mas só que ele é maior em determinados segmentos, mas ele é necessário em termos das políticas públicas, das políticas sociais. As carências são muitas, as dificuldades são muitas, então é importante que o Estado tenha também uma responsabilidade social. É importante que as políticas públicas se configurem como necessárias. Quer dizer, então, vamos dizer, na crítica que foi feita, quer dizer, bom, aí tem o 2013, o movimento de reação contra o padrão diferente, o padrão FIFA, né, que não era colocado, era um padrão de roubo, que deu o que deu no Rio de Janeiro, essa roubalheira desregrada que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi pior. E hoje nós estamos sabendo que aquele padrão de roubo, de desvio, desde a origem, desde a escolha, e que não envolveu só brasileiros. Sim, não, então veja bem, então isso terminou sendo o brasileiro que era, de certo modo, indiferente, vamos dizer assim, estava na dele, era, vamos dizer, de certo modo, até considerado alienado. Essas pessoas com as mídias, com os meios de comunicação, passaram a perceber, passaram a tomar conhecimento, passaram a ver agora que essa roubalheira ela traz uma tragédia para o país. Quer dizer, então para mim esse é o dilema. Qual a saída? Quer dizer, qual a saída? É isso que eu ia perguntar para você. Qual a mudança que nós vamos implantar? Quer dizer assim, hoje nós temos um processo de radicalização que é muito ruim. Quer dizer, é muito ruim por quê? Porque nós precisamos trabalhar, vamos dizer assim, o Brasil precisa sair do palanque e caminhar no sentido da construção do país, da reconstrução do país. Quer dizer, hoje nós já temos mecanismos de punição. Quando, naquela trajetória, o empresário era preso? Nunca. Mesmo que matasse a mulher dele, mesmo que ele... Então, isso, a justiça, era uma justiça injusta nesse sentido. Então, você não tinha um empresário preso por determinados motivos. Quer dizer, então, hoje nós temos nós damos um salto. Quer dizer, que é preciso que o brasileiro tenha consciência de um processo que forme-se um projeto de Brasil que não existe. O Bolsonaro não tem, o Congresso não tem um projeto de Brasil, de construção do Brasil. O Brasil é um país que tem todas as condições de se tornar um país do primeiro mundo. Pela riqueza natural que tem, pelas condições que tem. Agora, é preciso que a população acredite nisso e trabalhe nessa perspectiva, inclusive assim, que procure paz, tranquilidade. Professor Itami Campos, muito obrigado por compartilhar a sua visão, muito obrigado por trazer para nós essa percepção desse país, e eu acho que fica a grande lição. O que vai acontecer de agora em diante desse novo Brasil depende exclusivamente do brasileiro. Foi um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Eu agradeço também, viu, Giovanni, a sua intervenção. Eu acho que o Brasil precisa ser conversado, precisa ser discutido. E nós vamos continuar a conversar e discutir com o senhor. Se Deus quiser. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu acompanhamento. Próxima semana, um novo assunto importante para nós. Giovanni Bueno, programa Controverso. Forte abraço.